noite a todos. Votos de paz aos queridos irmãos dos Centros Espíritas Luz e Fraternidade de Nova Esperança, aos irmãos de Feira de Santana, aqui também presentes. Parabenizar Sara, não sei se você se lembra de mim, mas eu me lembro muito bem de você. Ela participou do Festival de Música Infantil e foi a grande vencedora. Bem, agradecer o convite, a oportunidade de estarmos nesta noite, neste evento de grande importância, não apenas para esta cidade, não apenas para os espíritos encarnados e desencarnados que povoam aqui nesta região, e que também aqueles que estão sendo beneficiados, mas, de qualquer forma, é para nós espíritas um ponto de luz que neste momento no planeta Terra se ecoa e leva as claridades, o esclarecimento e a verdade que tanto o Cristo pontuou a todos nós, de que ao conhecer a verdade, muito obrigado, a verdade nos libertará. E com esta temática muito relevante, principalmente nos dias de hoje: vida e morte, educação para a morte, educação para a vida. Basta começarmos a compreender a nossa existência e, acima de tudo, a nossa essência. E esse tema, de qualquer forma, na cabeça de todos nós, sempre está, em algum momento, a fazer parte das nossas preocupações, ou daqueles que já se encontram espiritualmente muito mais iluminados e libertos das questões do mundo, né, como sendo algo muito natural, muito normal e que irá acontecer algum dia na sua vida. Eu, ao vir para cá, em alguns momentos refletia sobre a temática desta noite. E duas coisas eu pedi a Deus: que eu não desencarnasse na vinda e principalmente na volta, né? Que garantiria a oportunidade de estar aqui e pelo menos nesta noite eu dormir na minha casa, estar com a minha família. Mas a morte, ela é de certa forma muito temida por todos nós na humanidade. O nosso planeta Terra hoje é habitado por aproximadamente 8 bilhões de espíritos. 8 bilhões de espíritos. No mundo oriental, a imortalidade, de certa forma, ela é encarada com uma naturalidade muito maior do que no mundo ocidental. Nós, brasileiros, e principalmente espíritas, somos felizardos com estes ensinamentos que frequentemente temos, não apenas na literatura espírita, nos seus fenômenos, na prática espírita em que lidamos, principalmente em atividades de cunho, de intercâmbio com o mundo espiritual. Tivemos aqui a figura fenomenal de Francisco Cândido Xavier, que no Brasil foi para todos nós, com certeza, um marco de espiritualidade e, acima de tudo, alguém que nos convidou a refletir a respeito dos temas da vida e da morte. Temos hoje uma doutrina que se espalha em nosso país e que, de certa forma, vai fomentando em nossas consciências este saber e a busca de uma vida, digamos, mais consciencial. Mas ainda estamos muito distantes de termos efetivamente em nossas vidas e principalmente no nosso mundo afetivo e vivencial algo muito claro a ser experimentado conosco mesmo, com um parente, com um amigo,
com outras pessoas com quem nós não temos nenhum tipo de relacionamento. Recentemente nós tivemos aqui a pandemia, que neste momento se esvaece no planeta Terra, mas que só no nosso país, catalogados em que aproximadamente 700 mil brasileiros desencarnaram. E no mundo, esse número se apresenta em torno de milhões. Estamos tendo também agora uma guerra, de uma forma mais expressiva, a nível das forças políticas e também bélicas que se fazem presente entre a Ucrânia e a Rússia. Assim também pode haver, e isso não tomemos como surpresa, uma reverberação muito maior na Europa e quem sabe no mundo. Diariamente nós vemos quantos casos de desencarnação, sejam por enfermidade, sejam causas naturais, sejam por violência, pelo suicídio, em que hoje no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Aproximadamente 800 mil irmãos nossos se suicidam anualmente. Em 15 anos é como se a população da Bahia toda fosse dizimada pelo suicídio. Assim também como diariamente vários irmãos nossos regressam à Terra através da reencarnação. Esse trânsito entre o plano físico e o plano espiritual, para aqueles que já estão, digamos, numa condição mais evoluída e avançada do que nós, compreendem com muita naturalidade. Assim como eu vim de Feira de Santana para Santo Estevão, ao término da palestra, retornarei. Isso é natural. Mas a morte, a desencarnação, nossa, como também de uma pessoa muito próxima a nós, ainda é muito pesada, muito dolorosa para as nossas consciências. Infelizmente, ainda vivemos em um planeta muito centrado nas questões da matéria, na posse, no ter, em fazer das nossas relações como se as pessoas fossem nossas. Meu filho, minha mãe, minha mulher, meu esposo, meu amigo, meu pai. E quando partimos daqui, já temos ciência de que eles não mais necessariamente fazem parte da nossa ou consanguinidade ou de laços afetivos mais próximos, principalmente no contexto familiar. Nossos filhos, nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos amigos, nossos cônjuges, na verdade são espíritos, assim como nós também somos espíritos. Allan Kardec, com muita clareza, quando apresenta a doutrina espírita à humanidade, traz um grande divisor de águas para todos nós. Possa ser que nós, espíritas, ainda não enxerguemos o grau de importância da doutrina espírita para o planeta Terra. Ao dizermos há pouco que 8 bilhões de espíritos habitam o nosso planeta, e se é que 20% dessa população compreende de uma forma plena que se é espírito, que a vida aqui é passageira, que regressará ao mundo espiritual, que um dia voltará à Terra, que poderá habitar em outros mundos, que poderá também se comunicar com aqueles que já partiram desta vida para outra vida. 20% eu estimo de uma forma elevada, mas com certeza esse número, se formos extrair e fazer uma espécie de pesquisa eleitoral, como estamos agora em um momento de decisões no nosso estado, no nosso país, em outros estados também da nação, se formos fazer uma pesquisa de perguntas básicas
a respeito do espírito de estar aqui e de ir para outros cantos, esse percentual com certeza consideravelmente se reduz. Nós espíritas somos felizardos e frequentemente eu tenho afirmado isso. Nós temos um grande tesouro em nossas mãos e é preciso que ele não fique apenas no nosso discurso, no nosso intelecto, como se fôssemos portadores de verdades e delas para o nosso melhoramento, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Se não fizermos nada, de nada também adiantará. As civilizações mais remotas, os grandes berços da nossa humanidade, sempre cultuavam não apenas a questão da morte, como também da existência do corpo espiritual, da reencarnação, de um Deus único, da comunicabilidade com os espíritos. Se formos ao passado, na Grécia, 700 anos antes de Cristo, para eles o corpo espiritual se denominava de corpo luminoso. Era já do conhecimento dos gregos a presença dos daimons ou demônios, que depois, de uma forma pejorativa, foi adotado pela Igreja Católica, e esse termo então acabou, de certa forma, ficando, digamos assim, mal expressado no nosso contexto cultural. Na China, por exemplo, há 500 anos antes de Cristo, Confúcio, um dos homens mais notáveis que passaram pela Terra, também já trazia essas informações. E esse corpo espiritual ele denominava de corpo aeriforme. No Egito, há 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 7.200 anos, 7.020 anos, perdão. Estas informações também já eram trabalhadas na Índia, e mais adiante os pensadores da Igreja Católica começaram a trazer de uma forma mais clara estas informações, tanto é que Allan Kardec nos coloca muitos na condição de sendo contribuidores da obra O Livro dos Espíritos e toda a codificação. São Luís, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Paulo o Apóstolo e tantos outros seres luminares. Isso nós aqui estamos, de certa forma, falando do mundo judaico-cristão, porque se formos para o mundo oriental, estas verdades já eram trabalhadas e vivenciadas por eles há muito mais tempo. Kardec, então, absorve estas informações destes seres luminares e então conceitua a doutrina espírita como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Isso é para a humanidade, para o mundo científico, uma grande revolução. Uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos deveria ser para todos nós nesse momento, principalmente desta plateia na condição de espiritistas, a grande fonte de um novo modelo de vida, de transformação e, acima de tudo, de influenciar a outras pessoas a compreenderem uma vida com outro sentido. E a partir do momento que nos deleitamos nestas informações, vamos nos educando numa proposta não apenas meramente de uma educação instrutiva, mas também uma mudança de hábitos. E é isso que os Espíritos vêm nos alertar. E Allan Kardec colabora com este conceito de que a verdadeira educação é aquela que promove a mudança de hábitos do indivíduo. Ele nos afirma que reconhece o verdadeiro espírita, aquele que luta para vencer e domar as suas más.
inclinações. Isto permeia então para que no nosso modo de viver, no nosso modo de existir, começamos a perceber que somos portadores de inclinações más e que elas precisam ser controladas, precisam ser experimentadas cada vez menos por outras experiências mais luminosas e mais felizes. E a partir do momento que esta doutrina, que é uma ciência que se une à religião e à filosofia, porque Allan Kardec busca justamente promover a aliança da ciência com a religião, serve para que hoje nós, enquanto humanidade, possamos dar à vida um outro sentido, assim também como a morte um outro sentido. A partir do momento que nos compreendemos como espíritos, vida e morte deixam de existir. Porque a essência que é o mais importante em todos nós. Independente de estarmos aqui ou lá ou cá, não mais importa. O que importa é o que você é. E esse aprofundamento é que precisamos dar a nós mesmos. Mas, como havíamos dito no início, viver em um mundo tão materializado e nós na condição de espíritos materializados, em que materializamos cada vez mais esse mundo, aí está o grande X da questão. Como nos libertarmos da matéria, no sentido de não ficarmos tão dependentes dela, dependente de tudo aquilo que nos prende aqui ao mundo, desde coisas mais simples, como uma carne do sol, uma farofa, né, deliciosa, uma farinha, né, um pão de queijo, uma moqueca de peixe, aquele amigo, aquela amiga, o filho, o carro, a casa de praia, o dinheiro que hoje está aplicado, a empresa, tudo isso faz com que venhamos à vida como sendo isto. E mesmo sendo espíritas, na grande maioria das vezes, nós ainda nos condicionamos assim. Então é preciso encarar esta ciência em que hoje fazemos parte, como sendo a ciência das nossas vidas. Porque nós somos espíritos. E aí está um dos pontos cruciais a trabalharmos nesta noite. Eu não sou este corpo. Eu estou neste corpo. A minha existência está na condição de Marcos, mas a minha essência, o Espírito, nesta encarnação está Marcos, na próxima pode ser uma mulher, no outro pode ser um homem, eu posso habitar uma outra encarnação em outro país, em outro mundo, porque o futuro me pertence. E esse futuro, ele depende do que eu faço hoje. Então, a partir do momento em que abordamos estas realidades, é preciso que tenhamos também muita coragem para vivenciá-las. Se desprender de todo esse contexto material que a vida nos oferece e nos convida a todo momento e a todo instante. Não me abandone, não me abandone. E nós vamos, então, criando condições, na maioria das vezes, de nos apegar a questões, a coisas, a pessoas, a objetos, que, na grande maioria das vezes, não nos levam a lugar nenhum. E é por isso que estamos sempre transitando entre o mundo físico e o mundo espiritual, e tratamos a vida e a morte como sendo momentos de grande dificuldade. É porque nós ainda estamos numa grande infância. Somos ainda espíritos, muitas vezes rebeldes, de não aceitarem e principalmente não vivenciarmos as questões mais nobres a que estamos destinados. Até porque Allan Kardec, quando nos apresenta
a doutrina espírita, ele também nos apresenta uma escala, e que o topo da escala são os espíritos puros, a que todos nós somos destinados. Um dia, todos nós seremos espíritos puros. E esse é o grande destino para todos nós. Mas para isso é necessário muito trabalho, é necessário muita educação. No início deste século, a Unesco nos trouxe os 4 pilares da educação. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver. Isso pode ser aparentemente algo teórico, mas nos convida a percebermos o papel da educação para toda a humanidade. E principalmente na questão de se conviver com o outro e se conviver principalmente consigo mesmo. E mais ainda, no aprender a ser. Só que aí é necessário que haja a força e a coragem em nós de dar um salto, de sair dos conceitos meramente materialistas, para adentrarmos em outros conceitos, que são os conceitos espirituais. E ainda, um grande perigo é porque convivemos com pessoas e que, na maioria das vezes, ainda não se adequaram a estas novas propostas. E timidamente não temos a coragem suficiente de nos libertarmos daqueles que estão ainda nesses atavismos materiais e não querendo ficar só, como Cristo fez, ao nos afirmar que eu venci o mundo. Jesus trouxe essa proposta libertadora para toda a humanidade. Mas para que se tome essa postura, é necessário que se tenha muita coragem. Até porque o tema morte, por exemplo, nos traz medo, nos traz dúvidas, nos traz também desespero. É como se tivéssemos que atravessar uma porta para muitos e sem saber o que vai encontrar do lado de lá. É como atravessar um rio e não saber o que tem na outra margem do rio. É como você entrar num carro e começar a dirigir e não saber aonde você vai. Então, para quem ainda não sabe, o medo, a desinformação, a dúvida e principalmente o desespero cada vez se faz presente em nossa sociedade, e principalmente uma sociedade centrada na matéria, em que aqui devemos cultuar uma felicidade, que devemos cultuar conceitos e teorias, e para quem já teve a oportunidade de ampliar a sua consciência a respeito de imortalidade, de vida no mundo espiritual, nós sabemos muito bem que, se assim continuarmos fazendo, de nada será agradável para nós. E ainda, mesmo quando já temos conhecimento, em função de uma vida, de certa forma, ainda não vinculada a princípios nobres, nós também ficamos temerosos com o que encontraremos do lado de lá. No livro E a Vida Continua, é o último livro da série A Vida no Mundo Espiritual, em que o Espírito André Luiz nos apresenta a história de 2 espíritos encarnados ainda, o Ernesto Fantini e a Evelina Serra. Eles são diagnosticados com câncer, na suprarrenal, uma doença grave, e começam a repensar a respeito da vida. Por coincidência,
coincidência ou não, mas digamos que o destino, eles foram buscar uma espécie de uma estância hidromineral para refazerem as suas energias, porque em breve, antes, precisariam passar por procedimentos cirúrgicos de grande gravidade. Tanto é que ambos desencarnam nestes próximos. E eles então ali, naquela cidade do interior de Minas Gerais, começam a conversar a respeito do que poderia acontecer com eles após a morte deles. O Ernesto, ele já estava, digamos, estagiando a nível de espiritualidade, de obter informações espíritas sobre a vida no mundo espiritual. E num desses diálogos, eles perguntam-se: quem você gostaria de encontrar do outro lado da vida? Ela fala que ela gostaria de encontrar, mas ele traz uma outra resposta de quem ele não gostaria de encontrar do outro lado. Alguém que seria uma espécie de um inimigo e que ele não gostaria de encontrar com esta pessoa. Isso já abre um outro caminho, um outro canal, porque se a imortalidade é uma realidade, da mesma forma que nos encontraremos com aqueles que são os nossos afetos, também há uma grande probabilidade de nos encontrarmos com aqueles que estão sendo os nossos desafetos, ou que foram os nossos desafetos. Cabendo aí um trabalho de educação interior para não termos inimigos na terra. Por isso que o Cristo nos traz como alerta: amai os vossos inimigos. Imaginemos pessoas com quem nós não temos uma convivência saudável. Todo mundo aqui tem. Todo mundo aqui tem. Todos nós. Temos pessoas que amamos, mas também temos pessoas que detestamos. Pessoas que não queremos nem ouvir a voz, nem ouvir, nem ver a face. Por que nos incomodam? São espíritos que nesta vida ou em outras vidas galgamos com eles momentos infelizes, e a nossa inferioridade ainda nos coloca numa condição de prepotência de querermos que esta pessoa não seja parte da nossa existência. Mas a lei divina nos coloca novamente nesta existência, e muitas vezes em lugares que nunca imaginaríamos nem desejaríamos para nós. É na condição de um filho, de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um cônjuge, ou até de alguém que precisamos conviver no trabalho, no centro espírita e numa cidade. Não importa. É o Espírito que precisará estar conosco, jornadeando, para que no processo de educação espiritual para ambos possam se resolver e principalmente se amar. Há aí um grande desafio. Mas o problema é justamente esse: quando nós tomamos consciência da vida no mundo espiritual, de que nós somos espíritos e que nós temos esses adversários, o que fazer com eles? Eis um grande problema. O nosso irmão Raul Teixeira afirma que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Então aguente. Se você tem inimigos, transforme-os em seus amigos. Ou pelo menos não deseje o mal. Ajude, promova o bem, porque esses espíritos de alguma forma tiveram algum encontro com você em alguma parte, em algum momento de outras vidas. Os nossos reencontros, os nossos encontros são sempre marcados. Como
diz um companheiro, não existe bala perdida e também não existem almas perdidas nas nossas vidas. Se aqui estamos é porque precisamos estar. Mas tanto lugar no mundo para esse espírito reencarnar, e reencarna justamente em Santo Estevão, em Feira de Santana, na minha família. A gente às vezes pensa assim: oh Deus, me livra, né? Quando na verdade quem mais precisa sou eu. Porque aquele espírito naquele instante pode ser um professor para mim, um professor para a educação da paz, da tolerância, da sinceridade, da paciência, porque são atributos educativos também que precisamos inserir no nosso contexto educacional e evolutivo. Sair da ideia de que a educação é aquela meramente do conhecimento dos livros, da geografia, da história, da medicina, da física, mesmo até do espiritismo ou em outras denominações filosóficas e religiosas. Estas informações todas, elas precisam ser experienciadas, vivenciadas, para que assim, nesse nosso trânsito de ir e vir, saiamos da tão indesejada ignorância. Nós, enquanto habitantes do planeta Terra, infelizmente ainda estamos em tamanha ignorância. Olha que ainda, pensando em nosso país, quantas delegacias para a mulher precisam ser construídas em função de violência do homem contra a mulher? Presídios, escolas punitivas. É porque ainda o nosso contexto e o nosso psiquismo se associa a estas ideias inferiores. E é preciso mudar. E aqui na condição de espíritas, não estamos apenas para saber e conhecer da primeira até a última pergunta e resposta de O Livro dos Espíritos. Não é para isso. Os espíritas não estão aqui na Terra somente para conhecerem e aprenderem o Espiritismo. Não estão apenas para se comunicarem com os espíritos nas reuniões mediúnicas, principalmente naquelas de consolação, nem também apenas para oferecer o pão, a sopa e as migalhas materiais para aqueles que passam por dificuldades. A nossa missão é muito maior. É, em primeiro lugar, da nossa própria evangelização espiritual. E, em segundo lugar, oferecer ao outro que está do teu lado. Na mensagem, ama o teu próximo como a ti mesmo, é preciso que haja coragem em nós para que o nosso próximo ele seja amparado em primeiro lugar através de atitudes, de exemplo, de uma vida conduzida através de uma nobreza de atitudes, de pensamentos, de amorosidade. Aquilo que o Cristo ofertou à humanidade há mais de 2000 anos e nós ainda não soubemos aproveitar. O nosso irmão Hermínio de Miranda nos traz uma obra fantástica intitulada Cristianismo, a mensagem esquecida. E todos nós precisamos compreender que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. A mensagem que nós esquecemos no passado, de tantas outras vidas, e neste momento precisamos louvar a vida, assim também como louvar a morte. Que nesse trânsito de ir e vir, não importa aonde eu reencarnei, o lar que eu habitei, o que eu tive, como eu desencarnei, se foi de infarto, se foi de um acidente, o que importa é como eu estou. A morte ela é democrática, ela é universal, é para todos nós. E nós precisamos
não apenas esperar a finitude da nossa existência para pensar nela. Normalmente, quando entramos na casa dos 30, dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, é que a gente começa a pensar na danada da morte. E é verdade. Né? Às vezes achamos que vamos viver muito tempo, 200 anos. Vocês conhecem alguém com 200 anos encarnado aqui no planeta Terra? Tem aqui, dona Célia, em Santo Estevão? Lá em Feira não tem. Minha avó foi 102. 112. Mais 200, nunca ouvi. Para quem quiser viver mais tempo, uma notícia interessante, recentemente fazendo um censo dos eleitores da Bahia, no estado de 15 milhões de habitantes, nós já temos 12 mil eleitores com mais de 100 anos. Né? Mas há uma outra pergunta: o que vale mesmo? É o tempo de vida ou a qualidade da nossa vida? Será que é viver tanto tempo? Porque o Cristo, dizem os historiadores, que viveu 33. Quem aqui já passou de 33? Eu ainda. Eu não quero perguntar a idade das mulheres, mas é uma reflexão muito interessante. O modelo e guia da humanidade conta-se que viveu apenas 33 anos. Quantos anos nós temos? A expectativa de vida no Brasil para o homem é de 73 anos. Para as mulheres, em torno de 79. Faça uma conta e veja em média quantos anos resta para você viver. Se você tem 50, 23, 25, 29, é mais ou menos isso. E esses anos que nos restam são os anos mais importantes da nossa vida. Porque nós não sabemos quando será o nosso retorno ao mundo espiritual. Pode ser amanhã. Quantos de nós não tememos a morte através da Covid? Por que tivemos medo da morte? Muitas vezes, porque a nossa própria consciência nos alerta que aquilo que viemos fazer, ainda não fizemos. Quem tem a consciência tranquila, do lado de lá ou do lado de cá, está em paz. É lógico que para nós, para quem já tem conhecimento, mas independente do conhecimento, ter uma mente tranquila, porque sabe que a sua vida, ela está toda pautada em nobres virtudes, este, de certa forma, vive mais plenamente. E para ele estar aqui ou estar lá, não vai fazer diferença. Mas a grande maioria da humanidade, se formos aqui fazer uma enquete nas nossas consciências, todos nós apresentaremos ainda situações a serem resolvidas, menores ou maiores, mas todos nós ainda temos querelas, temos ainda desafios, e é preciso que haja uma coragem muito intensa de nossa parte para superar tudo isso e não termos, quiçá um dia, o medo da nossa desencarnação. Porque, embora sejamos ainda frutos de uma cultura, né, em que se diz assim, arquetificamente, se funda na experiência da superação da morte, através do reaparecimento do Cristo, já que nós nos dizemos cristãos, deveríamos piamente acreditar em tudo aquilo que ele falava e fez, e assim também experimentar como ele o fez. Quando Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração,
bem-aventurados os pobres de espírito, ele apenas não estava falando para aqueles que estavam encarnados, mas também estava falando para aqueles que estavam do lado de lá, para que os do lado de lá também, quando regressassem à vida física, assim como também para os que estavam aqui, ao irem para o mundo espiritual, fossem sabedores das bem-aventuranças. E nestas bem-aventuranças há sempre, digamos, um troféu, que é o reino dos céus. Mas para que esse troféu se faça presente, não é um reino material. Infelizmente, neste momento, no nosso país, vivemos momentos tristes em que, com todo respeito, nas religiões principalmente, se tem promovido cenas dantescas de se prometer tantas coisas e ainda se misturar ainda mais com irmãos nossos, infelizmente na condição de homens públicos, em que poderiam estar promovendo o progresso da sociedade, a gente vê cada vez catástrofes. E ainda misturando religião com política totalmente desvirtuadas. Se fosse num outro contexto, se fosse com outros propósitos, poderíamos até pensar em políticos mais espiritualizados, uma sociedade mais espiritualizada e justa, baseada em outros méritos, não nestes méritos da vida terra. Mas é um equívoco imenso quem acha que o reino do céu se faz através das conquistas materiais. É um grande equívoco. Basta ler a parábola do mal rico e Lázaro, em que Jesus ali nos deixa muito claro o que é nível de consciência e viver uma consciência plenamente. Há no livro, há 2000 anos, quem não leu, lê. E quem já leu, leia novamente a história do senador Públio Lentulus e a sua esposa Lívia. Públio Lentulus, na verdade, foi uma das encarnações do Espírito Emmanuel, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, em que Públio teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. No momento de dificuldade na sua família, quando a sua filha estava bastante enferma, mas a sua prepotência, o seu orgulho, o seu egoísmo na condição de um senador romano, fez com que ele não compreendesse naquele instante o propósito de Jesus para a sua vida. Mas a sua esposa Lívia compreendeu e abraçou e viveu o cristianismo até o último dia da sua existência física, sendo levada ao circo. E sabendo que naquela época os cristãos, eles eram levados às feras. Eles não tinham medo da morte, porque eles sabiam que o reino dos céus já estava dentro de seus corações. E enfrentavam a todas as adversidades e dificuldades. Quando Lívia, juntamente com seus companheiros, após serem devorados pelas feras em Roma, logo depois de alguns momentos de recuperação e refazimento, eles se deparam nada mais, nada menos do que com a figura de Jesus. E há um texto intitulado Nas Alvoradas do Reino do Senhor. Se vocês não puderem ler o livro, leiam somente esse texto, em que Jesus diz assim: Vinde a mim, vós todos que semeastes com lágrima e sangue, na vinha celeste do meu reino de amor e verdade, nas moradas infinitas do Pai, a luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades.
Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne, nos sacrifícios purificadores da terra. Uma paz soberana vos aguarda para sempre, no reino dilatado e sem fim, prometido pelas divinas aleluias da boa nova. Porque não alimentaste outra aspiração no mundo, senão a de procurar o reino de Deus e de sua justiça. Entre a manjedoura e o Calvário, tracei para as minhas ovelhas o eterno e luminoso caminho. O Evangelho floresce agora com a seara imortal e inesgotável das bênçãos divinas. Não descansemos. Contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser especiadas e esquecidas. Há 2000 anos Jesus já dava esse alerta aos primeiros cristãos que se superavam e superavam o mundo e já sabiam que o seu pensamento, que a sua essência seria dilacerada pela humanidade. Depois de longa era de sacrifícios, para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Mas o orgulho e a ambição, o despotismo e a crueldade hão de reviver os abusos nefandos de sua liberdade. O culto antigo, com as suas ruínas pomposas, buscará restaurar os templos abomináveis do bezerro de ouro. Os preconceitos religiosos, as castas clericais e os falsos sacerdotes restabelecerão novamente o mercado das coisas sagradas, ofendendo o amor e a sabedoria de nosso Pai, que acalma a onda minúscula no deserto do mar, como enxuga a mais recôndita lágrima da criatura, vertida no silêncio de suas orações, ou na dolorosa serenidade de sua amargura indizível. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão das minhas verdades. Jesus já nos dá um alerta nesta obra fenomenal de transformação, de educação, de espiritualização para aquelas almas e para aqueles que o leram e aqueles que um dia terão a oportunidade de ler. Desta forma, agindo neste mistério como Jesus nos convida, mais uma vez afirmamos que vida e morte deixarão de existir. Seremos apenas a essência, a centelha de tudo, aquele que leva a luz, que leva o amor, por onde quer que perpasse. Bem, mas, graças a Deus, nos dias de hoje, a doutrina espírita começa a receber o apoio de outros saberes, e principalmente no campo da ciência, no campo da medicina, em que se estuda as experiências de quase morte, denominadas de EQIs, e que hoje no mundo nós já temos notáveis pesquisadores que estudam pessoas que tiveram o fenômeno de EQI, tiveram uma parada cardíaca, um coma profundo, e que ali esses indivíduos foram conduzidos por seres de luz, atravessando túneis e fazendo recapitulações de suas vidas. Os estudos comprovam que a maioria dessas pessoas que tiveram experiências de quase morte se transformaram, voltaram melhores. A maioria não quis voltar, porque o que via do lado de lá era tão lindo, tão belo, tão majestoso. Mas a eles ainda foi dado um propósito de mais um tempo de existência física para se melhorar, como também para ensinar a outras pessoas, independente de credo,
espiritual, religioso, de que a vida no mundo espiritual existe e que é a vida verdadeira. E hoje aqui no Brasil já temos vários pesquisadores, como também em todo o mundo. Há também a tanatologia, que é a ciência que estuda a educação para a morte. E tivemos a figura da doutora Elizabeth Kübler-Ross, uma médica suíça, mas que viveu um bom tempo nos Estados Unidos, em que estudava os pacientes terminais, na finitude de suas vidas, tratando ali com cuidados paliativos para que aquelas pessoas pudessem morrer com dignidade. Em suas pesquisas, ela percebeu que vários pacientes viviam 5 fases. Quando é que eles conseguiam viver as 5 fases? A primeira fase é a fase da negação, em que o indivíduo ele nega que ele vai morrer. Não, eu não vou morrer. Este diagnóstico está errado. Este médico não presta. Este hospital, esta clínica, todos estão errados. Eu não irei morrer. A segunda fase é a fase da raiva, em que o indivíduo fica com raiva de tudo e de todos, porque ele vai morrer. O seu egoísmo é tamanho que ele se acha a pessoa mais importante do mundo e que ele não deve morrer. Ele não pode morrer, porque ele é o centro do universo. A terceira fase é uma fase da barganha, em que o indivíduo diz: Deus, se eu não morrer, ninguém mais vai ter problema no mundo. É assim que a gente faz, né? Basta termos um probleminha e a gente começa a mudar, né, o nosso psiquismo. Peraí, deixa eu me arrumar, deixa eu pensar no bem, no amor, Deus te abençoe, e a dor está comendo ali, ele não está aguentando. Deus, não estou sendo bom, está vendo Deus? Eu estou ajudando as pessoas, eu estou dando pão, eu estou dando sopa. E com Deus não tem barganha. Você teve uma vida inteira e agora, no momento, digamos, crucial, e você acha que você vai enganar Deus, botar Deus dentro do seu bolso, como um menino, né, birrento que faz com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó? Não. Com Deus não se faz isso. Muitos adentram na quarta fase, que é a fase da depressão, em que o indivíduo deprime porque ele sabe que ele vai morrer e que não tem mais jeito. E o problema é que muitas vezes ele não sabe o que vem depois da morte. E existem aqueles que sabem o que vem depois da morte, mas sua vida foi tão infeliz, foi tão equivocada, que ele se culpa. Quantas pessoas não estão depressivas hoje? Quantas pessoas não cometem o suicídio justamente por estarem se autopunindo, seja desta vida, seja de outra vida? E a quinta etapa que ela nos apresenta é a etapa da aceitação. É quando o indivíduo plenamente ele se reconhece que ele está na sua fase final. E ali ele busca se adequar a esta nova etapa, minimizar os seus equívocos. Quantos não buscam dar um perdão a alguém que durante uma vida inteira maltratou, puniu, odiou? E ali no último suspiro pede a um familiar, pede a alguém: chame fulano, chame fulana, para dizer que eu perdoo. E outras questões mais. Essa pesquisa da doutora Elizabeth, ela vem muito a calhar com espíritos em que muitas vezes tratamos e dialogamos nas reuniões mediúnicas. Quantos espíritos ainda não sabem que desencarnaram? E não são poucos.
porque estavam altamente despreparados, vivenciando uma vida totalmente material. Chegam espíritos que adentram em reuniões mediúnicas e que não querem estar no meio daquela multidão maltrapilha, suja. Ainda apresenta o seu plano de saúde. Eu vivi essa experiência. O espírito, ele ainda disse o plano de saúde dele. Não, meu plano de saúde é tal, meu hospital é tal, por que eu estou aqui? Né? Nós ainda temos esse tipo de julgamento, né? De nos condicionar, e tem muito disso. Como é seu sobrenome, né? Aí se o sobrenome da pessoa for um sobrenome alemão, fulano é uma pessoa importante. Sobrenome italiano. Ah, como é seu sobrenome dos santos? Do santo, né? A gente acha assim como se fosse alguém nada importante. Ah, você nasceu aonde? Ah, eu nasci ali na Santa Casa. Na Santa Casa, não, eu nasci no hospital tal, né? Do plano de saúde tal. Jesus nasceu aonde? Aonde? Na Manjedoura. Nós, mesmo numa Santa Casa, num hospital de SUS, com a parteira, com a benzedeira, devemos dar graças a Deus, porque ainda foi uma volta ao mundo físico muito melhor, digamos, de recursos do que aquele teve. Então muitos espíritos estão assim. Não, eu não morri. Ou aqueles que estão com raiva. Raiva porque morreu, porque alguém o matou, né? Gente, esses espíritos vinculados ao mundo do crime, de facções, é lamentável. Porque ele sabe quem foi que tirou a vida dele, já era o seu inimigo. E ele agora vai lá e fica ali obsediando o outro. Ou buscam um comparsa dele para que possa intuir a tirar a vida daquele que tirou a sua vida. Aqueles que ainda desencarnados, mas ainda acreditam numa barganha de que podem voltar. Olha, se eu fizer isso aqui, eu posso voltar lá para minha família, para tomar conta da minha fazenda. É comum isso. É comum. Aqueles que estão deprimidos porque viram que cometeram vários equívocos e não se perdoam. E poucos são aqueles que já têm uma consciência plena de que estão na condição agora de espíritos, de seres desencarnados, que sabem o que têm a fazer. O espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, na sua introdução, ele nos traz um texto muito interessante. Não é bem assim o que ele diz, né? Mas o que ele quer dizer é: morrer é fácil, desencarnar é difícil. Porque desencarnar é você se desvincular de tudo aquilo que lhe prende ao seu corpo e à vida material que você tinha. Morrer, como ele diz, é fácil. Infarto, tem um AVC, um acidente de carro, um tiro, morreu. Mas o espírito se libertou do corpo, o espírito se libertou daquilo que ele acha que lhe pertencia, a uma interrogação. Quantos velórios que nós vamos, e o espírito ainda está ali, volta com a família para dentro de casa, porque tem que tomar conta da mulher, dos filhos, dos bens. E quantos de nós ainda alimentamos aquele companheiro, aquela companheira, como se ainda estivesse vivendo conosco? É uma imensa falta de caridade, porque o prende entre nós, não faz com que ele possa aproveitar este novo momento para se esclarecer, para se recuperar, para principalmente, gente, a coisa mais importante da vida, que é evoluir. E quando aqui apresentamos inicialmente os pilares espíritas, imortalidade, reencarnação, Deus, a comunicação com os espíritos, a vida em outros mundos, tudo isso deve ser entendido e compreendido, mas com uma finalidade: do nosso progresso.
Nós somos seres perfectíveis. Somos destinados à luz. Jesus afirma que sede perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Não é para ser perfeito como Marcos, não é para ser perfeito como Allan Kardec, como Léo, né? Como Dona Célia. Não, é para a gente ser perfeito como Deus. Jesus nos apresenta como sendo o maior mestre que nós tivemos, o grande educador que transcende a vida de ter Deus como sendo a referência para as nossas vidas. Tanto é que o Espírito Paulo nos convida a gravitarmos em torno da união divina. E para que essa gravitação aconteça, é necessário que nós tenhamos o amor, a ciência e a justiça como sendo pilares da nossa vida. E se eu tenho ódio em um maior ou menor grau, eu não gravito em torno de Deus. Se eu sou injusto, num maior ou no menor grau, mínimo, eu não gravito em torno de Deus. E se eu sou ignorante, muito menos também eu gravito em torno de Deus. Então é o fato de ter sido espírita, um palestrante, um coordenador de conselho, presidente de centro, feito isso ou aquilo, que galgará a nós o título ou estar ao lado de Deus. Não. É muito mais do que isso. É muito esforço. E aí então precisamos de práticas. Práticas essas que são muito importantes para a liberação dos nossos apegos e da desidentificação do nosso eu. Podemos começar com coisas simples, uma meditação. Põe uma música, como estava tendo aqui, uma música instrumental, quando a nossa querida Antônia fez a prece. Medite 1 minuto. É difícil, medite 1 minuto. Ponha esse exercício mental durante 1 minuto. Busque meditar. Uma palavra, uma frase, uma imagem. Uma outra prática muito interessante é chamada Carta do Futuro, em que você pode se projetar no futuro. E nessa projeção você se vê como você gostaria de estar. Pleno, perfeito. Que condição você gostaria de estar? E você já vai estar lá, desencarnado. E de lá você vai mandar uma carta para você hoje. Parece ser loucura, viu gente? Mas não é não. Faça esse exercício. Vá até o futuro, no seu vir a ser, em que você se enxerga amando, servindo, contribuindo, não tendo ódio, não tendo rancor, não tendo ressentimento. E você lá se posiciona, mandando uma carta para você mesmo, nos dias de hoje. Hermes, Léo, eu, Sara, Graça, todos nós podemos fazer isso. Então como é que pode? Que história maluca é essa, Marta? Você pode fazer isso, né? Outro exercício, ao acordar. Hoje é o último dia da minha vida. Hoje eu vou morrer. A gente pode fazer exercício. E serve até para irmos, não apenas pensando na nossa melhoria, na nossa reeducação, mas também, quando a gente desencarnar, já está mais ou menos, olha, era hoje mesmo, não é? A gente não joga na loteria, não tem gente que joga na loteria, joga a vida inteira, joga, nunca acerta, né? A gente pode fazer assim também. Olha, hoje é o dia que eu vou morrer. Aí pronto, você nunca acerta, mas um dia você vai acertar. É como se você também vai jogar na loteria, um dia, a gente não sabe, se nessa encarnação ou em outra, você pode acertar. Mas você pode fazer esse exercício. Hoje é o último dia da minha vida. E sendo o último dia da minha vida, como é que eu me comportarei? Como é que eu serei? Né? E aí então, finalizando o nosso trabalho, a doutrina espírita, que tem por missão
fazer com que tenhamos um mundo mais espiritualizado. E os espíritas, que são os construtores deste ideal. Inclusive, na missão dos espíritas, o Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz, né, que nós devemos ir pregar o dogma da reencarnação e o da elevação dos espíritos, do progresso. Né? E então, fazendo o quê? Superando essa cosmovisão materialista. A matéria está aqui, ela é importante, mas eu sou mais importante do que ela, porque eu sou uma essência espiritual. Né? Buscar cada vez mais a busca do conhecimento, e principalmente, se possível, integrando os saberes, a ciência, a filosofia, a religião e outras tantas, né, ciências que se desdobram ali, né, os segmentos religiosos, filosóficos, começarmos a perceber que existem outras verdades que vão além daquelas que nós já deciframos aqui na Terra. Ampliar a consciência de que nós somos seres espirituais. Eu sou o Espírito, eu não sou Marcos. Eu estou nesse corpo, mas eu não sou ele. Facilitar a dinâmica evolutiva do ser sob uma ótica de uma autoeducação. Vai ser trabalhada aqui nos demais dias a proposta do autoconhecimento, mas gostaríamos aqui de reiterar, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais prático e eficaz para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Vede um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E esse trabalho todo é, na verdade, um trabalho de autoconhecimento, e não de um autoconhecimento da persona, mas um autoconhecimento de uma viagem para dentro de você mesmo. E nessa viagem você perceberá que, além desse corpo físico, você também possui outros corpos mais sutis, até chegar plenamente à sua essência, que é a essência de ser espírito. Participar da organização de serviços sociais capazes de criar cursos preparatórios para a morte e acompanharmos este fenômeno de perto. Nós podemos, e sim, alguém nosso que, por exemplo, está na etapa final de nossa vida, da sua vida, e essa pessoa está aflita, temerosa, alguém que nós até não conhecemos, e podemos ir visitar no hospital, e chega a nós a informação de que alguém está no seu leito final, na sua residência, e triste, cabisbaixo. Não é porque a morte vem, é porque está infeliz. E você poder saciar aquela sede, dando-lhe, como Jesus deu a Dimas no momento final, o saber de que teria-se outras oportunidades. E assim, galgarmos cada vez mais nas nossas vidas estratégias de uma vida centrada no Espírito. E termos a coragem de dizer que somente Deus me importa. Deus, somente Deus. Nem alto, nem baixo. Nem vida, nem morte. Deus, somente Deus. E assim um dia, quiçá, todos nós nos encontraremos e rejubilados de alegrias e de paz, por termos vencido a nós mesmos nos instantes infelizes em que estivemos aqui na terra. Que possamos traduzir mais uma vez o
conceito de que vida e morte vai depender do nível de consciência de cada um de nós. E se vivermos plenamente a essência, esses conceitos serão passageiros e distantes, porque estaremos felizes e realizados ao termos encontrado justamente com a verdade e com o amor. Desejo aqui a todos vocês uma jornada luminosa e que os demais companheiros que aqui venham nas demais noites esclarecer aos corações amigos aqui presentes. Convidem a outras pessoas, convidem a outros irmãos, mesmo aqueles que não possam vir fisicamente, mentalizem, para que espiritualmente eles possam estar aqui. E as energias benéficas que se fazem presentes dos espíritos amigos, esta pleiade luminosa que cerca todos vocês, também chegará a esses outros corações. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que assim seja.